Agora é o Agora, um programa para conhecer e dar voz a projetos empreendedores, moda de vida e uma nova consciência. Saudações a todos. Antes de mais, muito grata por todas as mensagens. Quero agradecer em especial à Idaline e ao Luís, que nos estão a ver da Nova Inglaterra, nos Estados Unidos, que estão a partilhar esta live também, porque muitos de vocês disseram que não iam poder estar presentes, mas já me enviaram aqui mensagens. Quero agradecer também à Rede Rádios, à Rede JM, a todas as rádios que estão connosco, inclusivamente ao Matai também. Um abraço para o Brasil. E quero agradecer não só a si que está nestas jornadas de consciência quântica, mas também a todos aqueles que têm participado com questões e aquelas questões que vos afetam diariamente. Nós sabemos que a maior parte dos países estão em confinamento absoluto, ou seja, as pessoas estão retidas no seu espaço físico. No norte da Europa não é tanto assim, inclusivamente, como podem ver pelas notícias que quem acompanha o meu Facebook estão a baixar, porque são cumpridas as tais regras, e por isso é que para mim é uma honra nós estarmos a investir o nosso tempo e o conhecimento para que vocês relembrem algumas coisas e inclusivamente podem acompanhar o nosso convidado não só nos podcasts do Agora, como no YouTube, como já numa outra live, e estamos aqui novamente para relembrar o que é uma coisa muito importante, porque queremos saúde plena para si. Portanto, este é um investimento em si e em nós. Bem-vindo, doutor. Bem-vindo, doutor Flávio Raimundo Ferreira. Gratidão por estar aqui novamente. E é um prazer, e eu gosto muito de falar sobre imunidade de uma forma bastante dinâmica, para que nós possamos nos envolver nesse assunto tão importante nos tempos que estamos vivendo, né? Sempre foi e hoje mais ainda, né? Então é isso. É isso mesmo. O Dr. Flávio já foi nosso convidado nestas jornadas e agora voltou porque todos os dias, quer ele, que atende diariamente pessoas online, porque ele está no Brasil, por isso estamos a abraçar o Brasil e a Islândia, todas as pessoas têm esta dúvida. Ou eu já tomei a vacina, ou mesmo que não tenham a ver com este vírus, têm muitas questões. O tema de hoje é imunidade e atividade física. O doutor estava-me também a partilhar que na cidade onde ele está também estão em confinamento, portanto, as pessoas estão em casa, só tudo o que tem a ver com a saúde e com os institutos é que estão abertos. Doutor, vamos localizar. Quando nós lançámos este tema, nem sequer sabíamos, isto já foi combinado há muitos meses atrás, que este movimento de confinamento iria ser forte, porque lá está, foi o fim do ano, foi o carnaval, e já percebemos que há povos com diferentes características, porque sabemos que na Austrália, nas ilhas, por exemplo, na Austrália, na Nova Zelândia, aqui na Islândia, achamos que é normal, ou ninguém entra, ou quem entra é testado e tem regras, não é? Tem que ficar em quarentena. Porquê é que é tão importante a imunidade para nós, doutor? Não só para esta proteína, para este vírus ou para estes vírus, mas porquê é que nós precisamos de pensar imunidade, sentir imunidade e ter imunidade? Eu quero começar de uma forma bem diferente da habitual, mas que vai fazer muito sentido, né? Eu sempre gostei de fazer as coisas diferentes, porque elas são impactantes e a gente não esquece. Então, primeira coisa, esse é um programa, o Agora, de informação. Informação. Pela definição do Google, informação é a reunião de dados ou conhecimentos organizados, olha só, conhecimentos organizados sobre um determinado fenômeno. Ok? Então, esse é um ponto. Por exemplo, se você tem uma máquina de lavar que você nunca usou, você precisa ter conhecimento, informação sobre aquela máquina, né, de lavar. Informação, que é ação de informar, organizada. Ponto. Imunidade, antes de mais nada, é uma informação. A imunidade, ela funciona adequadamente se as informações dela, entre as moléculas e as células, estiverem organizadas, estiverem informadas, tá? O que é uma vacina? É uma informação para os anticorpos. Então, quando a gente começa a entender esse conceito do que é informação e aplicá-lo à imunidade, a gente começa a entender o que é que está acontecendo. Então, vamos lá. Imunidade é um sistema.
Tá? Então, o sistema é constituído de vários fatores, né? Eu costumo dizer que nós somos uma escala de 7 itens, né? Começamos, deixa eu fazer aqui, começamos lá no átomo, moléculas, células, tecidos, órgãos, sistemas e o nosso ser. De novo, informação, átomo. A nossa informação aqui agora está sendo por átomos. Frequência. É átomo, é informação. Então, a informação imunológica começa lá no átomo, inclusive com o que eu penso, que é atividade frequencial, é campo magnético. Até onde eu sei, pensamento é campo magnético, até que me definam de outro jeito. Então, começa no átomo. Depois, nas moléculas, neurotransmissores, hormônios, citocinas, são anticorpos, são moléculas. Depois as células, glóbulos brancos, enfim. Depois os tecidos, tecido pulmonar, tecido do fígado, tecido muscular. Depois os órgãos, baço, fígado, timo. Depois os sistemas, né? Sistema imunológico, sistema digestório. E depois o nosso ser. Olha que legal. Informação em todas as esferas. Por isso que a imunidade ela funciona a começar dos átomos, a começar dos pensamentos. Outra coisa, quando uma célula se comunica com a outra, não é batendo uma na outra, é através de campo magneto-elétrico. As membranas da célula, aquele revestimento que a célula tem, ela abre e fecha inicialmente por fótons, biofótons, que são átomos. Um exemplo, o próprio ozônio, né, é tão controverso. O que o ozônio é? É 2 moléculas de oxigênio com um átomo. É um casamento aí, ó, de física quântica com biologia. Que mistério tem nisso? Eu não acredito. Uai, não acredita em leis físicas da gravidade? Se joga da ponte para ver se você não cai. Não tem que acreditar, é fato. Enfim, informação é um fato. Ponto final. É muito legal entender isso, porque se a gente entende esse conceito de informação aplicada à imunidade, não esquece mais. Qualquer agente infeccioso, qualquer coisa estranha que entre na gente, que o nosso corpo se sinta agredido, vai haver uma resposta, tá? A resposta é uma resposta a uma informação, portanto, é uma outra informação. Tem que ser equilibrada, nem menos, nem mais. Uma imunidade exagerada também não é legal. O que é um choque anafilático? O que é uma alergia? O que é uma doença autoimune? São exageros da resposta imunológica. São exageros da imunidade. Não são falhas. Então, informação, nem de mais, nem de menos. Equilibrada. Legal isso? A gente começa a entender. A vacina é uma via de informação para a imunidade. Ninguém sabe ao certo, e eu desafio imunologistas pelo mundo falar que sabe todos os mecanismos pelos quais nós nos defendemos das doenças virais. Não vou nem falar do Covid só, estou falando de tudo, ebola, gripe, enfim. Uma pessoa pode se defender com anticorpos. Vamos só fazer um parêntese aqui. Pessoal, anticorpos não são glóbulos brancos. A gente aprende errado na escola. Glóbulo branco é uma coisa, anticorpo é outra. Glóbulos brancos são todas as células do sistema linfático, tá? São os glóbulos brancos. Neutrófilos, basófilos, linfócitos, etc. Os anticorpos são proteínas fabricadas pelos linfócitos B. Então, glóbulos brancos, chamados linfócitos B, fabricam proteínas chamadas anticorpos. Bem legal. Então, eu vou dar um exemplo. Imagina que a pessoa saiu do mar com o pé molhado, os pés molhados, e põe o pé na areia.
A areia grudou em volta. A areia seria os anticorpos, vai, moléculas, né? Não grudou pedras enormes, grudou areia, então seriam os anticorpos. Então, tem pessoas que quando o Covid entra, ou o vírus entra, a primeira linha de defesa vão ser os anticorpos. E tem gente que não são os anticorpos, é diretamente a célula, nem usou anticorpos. Na minha visão, isso é uma opinião pessoal, não é uma opinião médica, quero deixar isso bem claro, eu acredito que muitas pessoas testam falso negativo para o Covid porque se defenderam com células, não com anticorpos, porque o exame é feito de anticorpos. Claro. Se a pessoa não usou, não aparece. Claro. E no mesmo raciocínio fica a pergunta: a vacina vai funcionar para todas as pessoas? Porque todas se defendem igualmente? Não sei. Então, quando me perguntam assim, você é contra ou a favor da vacina? Eu respondo, eu tenho dúvidas. Depende da pessoa. Então, por exemplo, as pessoas com doenças autoimunes descontroladas, que já tem um exagero de anticorpos, eu tenho medo de botar mais anticorpos lá e piorar isso. Exatamente. As pessoas com reações alérgicas anafiláticas, eu tenho medo, eu não sei. Ou se fizer a vacina, essa pessoa tem que ficar em observação, não só nas próximas horas, mas, a meu ver, 2 meses, 3 anos, porque existem reações tardias. Nem todas as reações são na hora. Né? Há vacinas que demoram 10 anos para serem aprovadas na questão de segurança e eficácia. Então, a minha opinião pessoal, não estou falando como médico não, tá? E nem como imunologista, estou falando aqui como ser humano, que é o perfil do nosso programa. Ó, nossa, ainda já até me coloquei aí, nossa. Claro que é o seu programa. Você faz parte desde o início. Claro que é, já foi tantas vezes. Sentiu claro agora o nosso programa. Mas, enfim. Então, essa opinião que eu estou colocando é uma informação. Então, eu não sou contra a vacina, mas se você tem uma doença autoimune, se você tem uma alergia, se você tem um histórico familiar, né, é importante que você informe o médico ou a autoridade de saúde que tiver aí com você de que você funciona desse jeito para ter esse cuidado, né? Mas, resumindo, existem hoje exames que a gente faz, que a gente consegue saber como é que está a imunidade da pessoa, se a pessoa tem tendência à doença autoimune. Isso é possível de saber até com exame simples. Não tem nenhum segredo. Eu gostava muito que falasse, porque nós já falámos isto os dois várias vezes, mas gostaria muito, porque há muitas pessoas. Claro que há sistemas de saúde em diversos países que esse não é um exame de primeira linha. Mas eu gostaria muito que o doutor falasse, porque as pessoas podem ter essa noção e quando tiverem a oportunidade de pedirem ao médico ou tomarem a decisão de investir, de pagar, ou pelo menos saber que ele existe, porque a maior parte das pessoas não sabe. Por exemplo, sabe qual é, até a maior parte das pessoas nem sabe qual é o seu grupo sanguíneo. Quer dizer, há muitos que sabem, mas há muitos que não sabem, não é? Portanto, saber que há um exame ou que há exames que podem nos ajudar a perceber se temos imunidade e qual é que é o nosso grau e como é que ela funciona no nosso corpo, como acabou de dizer. Se puder explicar mais um bocadinho, será fantástico. Então, mas aí é que está a importância da consultoria, porque eu preciso ouvir a história primeiro para saber qual exame pedir. Não tem assim uma receita pronta, tipo, nós temos aqui 15 exames que vão falar como você é. Nem sempre. Porque, às vezes, por exemplo, a pessoa vem para mim e fala assim, eu sou filha adotiva. Eu não sei nada dela. Eu vou ter que pedir um monte de exame. Agora, se ela fala para mim assim, olha, na minha família tem 20 casos de lúpus. É óbvio que eu vou direcionar os exames para pesquisar lúpus. Ou artrite reumatoide. Então, existe uma coisa que eu falo, bom senso. É simples. Então, a primeira coisa muito... Não precisa ser um especialista em imunologia. Apenas ouvir uma história primeiro. Né? Não precisa nem ser médico, às vezes. A pessoa pode ser, por exemplo, um terapeuta mais consciente. Enfim, é o que eu falo sempre. Qual que é a melhor coisa que eu posso fazer? O que você tem aí agora, onde você está. Tá? Certo. Eu, no meu Instagram, eu dou várias dicas sobre isso. Né? Eu vou começar a montar alguns cursos, alguns de graça,
também eu vou montar durante esse ano, eu já estou em contato com isso, justamente para trabalhar essas questões de imunidade e nessa questão da imunidade sobre a influência emocional, que tem tudo a ver com o que eu vou falar hoje de exercício físico. Não, eu não me perdi, tá? Eu sei onde eu estou Não, a chegando gente sabe. né, e tudo Exatamente. isso Não, que eu mas vou eu é falar. que lhe pedi para voltar a reforçar, porque houve aqui muita gente que pediu, porque sabia que o doutor vinha e tem uma ideia diferente do que é a imunidade. Ou seja, às vezes nem percebem que pode ser excesso ou por defeito, e por isso é que eu pedi que voltasse a falar um bocadinho mais. Então, a imunidade, na verdade, o pessoal fala assim, é a defesa do organismo, né? A resistência. Eu sempre falo, eu não gosto dessa definição. Eu acho que a imunidade é uma grande adaptação, é uma grande capacidade adaptativa. A gente fala em vários tipos de imunidade, imunidade política, imunidade parlamentar. O que é imunidade? É a pessoa se adaptar àquela situação sem sofrer mais agressões. Então, na verdade, a imunidade, na minha definição, é uma capacidade adaptativa do seu corpo, de todos os sistemas, nessas 7 esferas que eu falei, que fazem com que você consiga sofrer menos agressões, ou seja, que você consiga sobreviver melhor. Porque todo mundo acha que a imunidade é contra invasores. Mas, por exemplo, um câncer não é um invasor. O câncer é da própria pessoa. Então, olha agora que bonitinho que eu vou ensinar em termos imunológicos. Tudo que invade a gente é um antígeno. Antígeno. Aí você vai criar um anticorpo. Anticorpo contra antígeno. Então, o que uma vacina é? Você vai enfiar na pessoa antígenos para que ela crie anticorpos. Então, sim, você vai enfiar uma coisa estranha naquela pessoa. É um antígeno. E aí ela vai criar anticorpos. Que é diferente de um soro antiofídico, um soro de cobra, um soro de aranha, que você já enfia o anticorpo pronto. Então, a diferença de vacina e soro é essa. Vacina, você vai colocar o antígeno, a substância estranha, para criar uma resposta, uma informação. Você vai dar uma informação estranha para criar uma informação do seu corpo. Olha como eu começo a casar aqui agora. Já um soro é quando você já dá o anticorpo pronto. Legal essa definição, né? A gente começa a entender bem. Uhum. Sim. Porque imagina, a cobra pica uma pessoa. Eu vou dar uma vacina, vai demorar 21 dias para criar anticorpo. Já morreu. Então você tem que botar logo um soro, tá? Bom, claro. Então o que acontece? Esse é um fato. Patógeno é uma coisa que pode ser sua. Então, por exemplo, um câncer é um patógeno, né? Às vezes uma doença autoimune pode ser encarada como um patógeno, né? Uma coisa patológica, não necessariamente um antígeno. Então é legal a gente começar a entender isso, porque quando você vai ler artigos de imunidade, são muito difíceis. Tem aqueles nomes antígeno, patógeno, anticorpo. Meu, você já leu 2 linhas, você não quer ler mais. Aquilo é muito chato. Então, agora, quando você traz isso para uma linguagem, como eu estou trazendo para vocês, um bate-papo aqui, uma conversa legal, começa a fazer sentido, começa a haver um despertar. Informação. Essa é a finalidade do programa agora. Essa é a finalidade da Ana Margarida. Essa é a minha finalidade, informar. Partilha de informações. E a imunidade também. Lembra que eu disse lá no comecinho que é um conjunto de dados organizados sobre determinados fenômenos. E quando eu falo organização, é principalmente na sinalização. É como as células, elas conversam entre si, é como as moléculas são sinalizadas, e isso exige um ambiente saudável. Por exemplo, eu acredito que uma transmissão de rádio durante uma tempestade é mais difícil do que o céu limpo. Seria mais fácil com o céu limpo. Um exemplo, não sei se é assim que funciona, mas enfim. Imagina a gente, nós, seres humanos, com um corpo todo bagunçado, um corpo todo inflamado.
a comunicação, a informação entre as células vai ser muito mais difícil. Por isso que a gente fala de hábitos saudáveis, né? Para que você melhore o ambiente, para que esses dados da informação sejam mais organizados e não desorganizados, né? Vocês que têm filhos adolescentes, eu tenho 2, eu tenho um menino de 18 e uma menina de 15. Quando você entra no quarto de um adolescente, dá vontade de chorar, porque é totalmente desorganizado. As coisas não se comunicam. É impossível você achar, sei lá, um celular lá no quarto, se não tocar. Porque está desorganizado. Não há comunicação, não há combinação, não há sequência. Justamente, como é que você quer ter uma boa imunidade se o seu ambiente de ser está desorganizado? E não é só por doenças. Ah, é obesa, ah, é diabética, ah, tem comorbidades. Ok, mas o emocional também. Onde é que fica? Que é a maior desorganização que existe. Porque olha só, quem está desorganizado emocional, estresse, não dorme bem. Então, não vai reparar bem. Não absorve os nutrientes, porque o sistema digestivo está todo atrapalhado. Não aproveita o exercício físico, que eu já vou falar agora. Né? Eu sempre falo, os 4 pilares da imunidade são boa alimentação, exercício físico, bom sono e gerenciamento do estresse. Se você não gerencia o estresse, como é que você vai ter aproveitamento dos outros 3 pilares? Não vai. E é nisso que eu vou entrar agora, que tem a ver com vacina, que tem a ver com imunidade, que tem a ver com exercício físico, para costurar a colcha, para a gente poder ter esse raciocínio. Mas foi interessante eu falar essas coisinhas para vocês inicialmente, para montar o raciocínio. Senão se perde. Doutor, e só uma coisa, porque há aqui algumas pessoas que me enviaram mensagem, e nós já comentámos isso antes de começarmos aqui o programa. Ai, mas Margarida, eu estou a tomar suplementação, independentemente se tem um diagnóstico de autoimune ou outro. Eu estou a tomar a suplementação, eu até estou num momento bom da minha vida, eu até estou mais tranquila. Eu disse, será que é mesmo assim? Será que é mesmo assim? Porque nós sabemos que 95% é inconsciente, portanto, muitas vezes as pessoas não colocam a sua atenção naquilo que não é equilíbrio, não é? Para além das outras questões, que são aquelas questões de pertença, de hierarquia, todas essas questões das tais leis universais. Mas se algo entrou, é porque há um desequilíbrio, certo, doutor? Mesmo que tome suplementação, que até faça um pouquinho de exercício, que acha que está tudo bem, é como aquela gota, não é? Aquela gota quando cai e o copo está cheio, transborda. Então quer dizer que o copo está cheio. Erros de informação. Tá? Então vamos lá. E voltamos ao mesmo. Tem uma experiência científica muito interessante. Lá no sistema límbico, no cérebro, tem um lugar chamado hipotálamo, que é um órgão, uma estrutura que converte pensamentos em sentimentos e converte isso em sentidos, né? A forma como a gente se expressa, se comunica com o mundo, é através dos 5 sentidos, não é? Cheiro, certo. Visão, audição, tato e olfato. Só que isso acontece, essa gerência disso, ali no hipotálamo, né? Pegaram os ratinhos e estragaram o hipotálamo no cérebro deles. Sabe o que aconteceu? O timo esvaziou-se de células. Esses ratinhos que tiveram esse pedaço do cérebro destruído pararam de fabricar anticorpos. Por quê? Lá no sistema límbico, depois vão estudar sobre isso, o sistema límbico. É lá que acontece o encontro das partes neurológicas, sensoriais, endócrinas e imunológicas. Eu vou explicar isso. Por exemplo, outra experiência que eles fizeram
eles deram para as pessoas tomarem um remédio que abaixa a imunidade, chamado ciclofosfamida. Deram para as pessoas ciclofosfamida para tomar junto com sacarina, um negócio que tem um gosto forte. Então, toda vez que a pessoa tomava ciclofosfamida, ela tomava sacarina e baixava a imunidade dela. Depois de um tempo, eles tiraram a ciclofosfamida e deixaram só a sacarina, que era o aromatizante. Quando eles tomavam só a sacarina, baixava a imunidade também, mesmo sem o imunossupressor. Quer dizer, o sentido do olfato, um sentir, uma sensação, tinha uma atuação direta na fabricação de células brancas. Uma emoção. Já tinha aquela gravação, não é? Já tinha aquela memória. Já tinha aquele registro, já tinha aquela informação. Olha que legal. Ok. Bom, então, por exemplo, eu vou dar um exemplo prático. Quando a pessoa passa por uma emoção muito forte, um trauma, alguma coisa, né? Ela vai primeiro ter o contato com isso através do pensamento. Então, ela lá no sistema límbico começa com a parte dos átomos, do campo magnético. Lá no sistema límbico, ela vai começar a fabricar neuropeptídeos, neurotransmissores, que vão lá na glândula suprarrenal, que é em cima do rim, e vai fabricar hormônio, cortisona. E se for no meio da glândula, na medula, vai fabricar adrenalina. Essas substâncias hormonais vão atuar nas células imunológicas, que têm receptores na sua membrana para esses hormônios. Olha lá. Então, há toda uma integração neuropsíquico-imunoendócrina. Então, eu vou dar um exemplo. As pessoas que têm mais tendência à depressão, elas fabricam mais cortisona na camada periférica da glândula suprarrenal. As pessoas que têm tendência mais à ansiedade, fabricam mais adrenalina, que é na medula da glândula suprarrenal. A adrenalina vai lá no baço e contrai o baço, que é um órgão fundamental da imunidade. A adrenalina vai lá na membrana dos glóbulos brancos e desliga eles. Entendeu? Então, quando eu falo que um estresse, inicialmente, pode fazer várias reações, fisiologicamente, também tem alterações. Então, Então, quando a gente fala assim, e a visão do todo do ser humano, a visão holística, não estou falando de espiritualidade ou de esoterismo. Estamos falando de biologia, de leis da física, de integração de informação organizada. Ok? Então, a imunidade começa sim no pensamento, tá? É óbvio, uma pessoa que nasceu com uma paralisia cerebral, uma pessoa em coma, uma pessoa que não pensa, não é aí, né, gente? Eu tô assim, sendo bem didático. Há situações e situações. O que eu quero dizer é o seguinte, não adianta nada você tomar vacina, comer bem, fazer esporte e você não gerenciar o seu estresse. Pronto. Eu quero chegar onde a Ana Margarida queria falar. Inclusivamente, só uma coisa, doutor, porque estávamos a falar dos casos que eu tínhamos partilhado antes, muitas vezes as pessoas já não se lembram e alguns são até inconscientes, não é? E já não estamos a falar do útero ou até para trás. Estamos a falar de situações que já aconteceram há 2 anos ou há 3 e, como o doutor disse, o registro ficou lá. Mesmo que a pessoa faça de conta que já acabou, pode ser uma situação relacionada com o relacionamento, com uma relação de trabalho, uma outra situação qualquer, que pode ter tido um impacto tão grande, que fica lá, até ser resolvido. E a pessoa tem que dar atenção a essa situação. Porque pode pensar que está muito bem, mas é o tal copo que está cheio. Então, quando eu escrevi o meu livro, O Humano Imune, olha o que ele fala aqui embaixo. Não sei se é possível ver, ó. Uma abordagem
uma abordagem natural da imunidade através das práticas integrativas em saúde. O que eu quis dizer com isso? Que aonde as pessoas estiverem no mundo, elas podem fazer uma coisa por elas mesmas. Então, por exemplo, a pessoa está na China. Ah, e lá onde eu moro só tem reiki. Vai fazer reiki. A Ana Margarida está na Finlândia. Tem argilas, que tem carga elétrica. Vai aplicar. Melhora a imunidade. Entendeu que legal? Então, a finalidade do Humano Imune aqui, fazendo a propaganda já do meu livrinho, edição de Claro. Mahatma. Que é muito Tá, bom, ó, está disponível em Portugal, mas procurem, tem eu aqui inclusivamente os atrás, contactos ó. do doutor. Estão aqui. Isso. Mas agora está melhor sem barba, doutor, só para quebrar aqui um bocadinho. Eu já o conheci com barba e sem barba, já há uns anos. Está muito bem agora. E aí já tem idade, hein? Mas olha só, então, o que eu ia dizer? E o que isso tem a ver com atividade física? Né? Exatamente. Ô, Ana Margarida, hoje, em 2 minutos, eu fazia essa live com você. Se eu quisesse Pois era. botar numa frase só. Mas não é sei, tão mas por isso é simples. que eu pedi para si, porque eu sei que tem esse conhecimento todo e vai ficar registado para depois estes nossos amigos poderem, inclusivamente teve aqui o Duque Valdemar, está aqui uma médica, que é a doutora Ana Sofia Milhomens, está aqui mais uma companheira do Brasil, está a Clarice Carmona, que tem recomendado as nossas lives, portanto isto é um registro para a memória futura e por isso é que eu estou contente de ter pedido para puxar por si, porque normalmente as pessoas não explicam estas coisas com esta disponibilidade e com esta simplicidade. É uma informação. Né? Bom, quando nós fazemos exercício físico, nós subtemos o nosso corpo a estresse. Olha que interessante. Existem 3 tipos de estresse. 3. Primeiro, mais conhecido, psíquico-emocional, que é o que a gente passa uma vida. Segundo, patológico. Quando você pega um Covid, por exemplo, o seu corpo entra num estresse para se defender. Né? Qual que é a finalidade do estresse? Fugir ou lutar. To fight or to flight. Entendeu? Então, o que acontece? Ou o estresse físico, que é dos exercícios físicos e dos choques térmicos, enfim. Né? Por isso que o pessoal lá na Finlândia lá tem um choque térmico lá. É para ativar cascatas. Ainda hoje fui à água gelada, que eles chamam o tal banho sueco, mas faz-se na Islândia, fui à água gelada e depois fui à água quente e nós sentimos o nosso corpo realmente todo a acordar. Primeiro era muito violento ao início, hoje em dia já não é, porque estou habituada, mas o nosso corpo acorda e, portanto, para mim já não é violento, mas faz muito bem ao corpo. O meu corpo começa logo todo. Porque é uma informação. Então, numa hora a hora que ela entra na água gelada, a adrenalina dela vai lá para cima, ela acorda as células, lógico que por um período pequeno, e depois ela entra na água quente, que é anti-inflamatória, etc e tal. Mas, enfim. Quando eu me submeto a exercícios físicos, vai depender de várias coisas. Primeiro, da minha capacidade física, como é que tá? Como é que a minha adaptação? Segundo, da duração do tempo do exercício. E terceiro, da intensidade. Então, eu dependo desses 3 fatores para definir a minha imunidade pelo exercício físico. Minha capacidade física, duração do exercício e a intensidade. Então, eu não vou ficar aqui falando nome de citocinas, interleucinas, o que é que é. Olha, não dá nem para decorar isso. Né? É uma constelação de nomes gigantesca, mas eu vou dizer o que acontece. Quando o exercício físico ele é muito intenso e muito duradouro, você submete, né, a grandes quantidades de cortisona, a grandes quantidades de adrenalina, que vão favorecer movimentação, a fuga ou a luta, que é lá dos seres humanos primitivos. Uhum.
Isso vai tirar sangue do meu sistema digestivo, vai tirar sangue dos órgãos imunitários, vai tirar sangue, sei lá, do fígado, por exemplo. E vai mandar esse sangue para onde? Para o coração, para os músculos e para o cérebro. Esses três aí que tem que pegar a melhor oferta, a melhor informação, vai. Se isso é num tempo pequeno ou de pouca intensidade, a minha recuperação é rapidinha. Agora, se é uma intensidade enorme, demorado, e eu estou sem aptidão física, não dá tempo de eu recuperar. Então, isso baixa a imunidade. Então, a grosso modo, os trabalhos, olha só, eu peguei uma literatura de 2002 a 2020 para falar aqui. Os trabalhos são muito conflitantes. Alguns falam que melhora, uns falam que piora, mas a maioria dos trabalhos, os americanos principalmente, dizem que o exercício físico demasiadamente, em exagero, tanto em intensidade quanto em tempo, abaixa a imunidade. Por quê? Em resposta ao exercício, você vai ter uma atividade anti-inflamatória. E a cascata de moléculas e células que são informadas abaixam a imunidade. Então, exercício físico demais, na intensidade e na duração, a grosso modo, abaixa a imunidade, porque a recuperação é anti-inflamatória. Ponto. Exatamente. Ficou bem claro? Só que antes, muito claro, por isso é que agora só quero pegar aqui nesta questão da Márcia Nunes, que estava no Brasil, porque o doutor acabou de dizer agora que depende de pessoa para pessoa, não é? Se é um profissional, e a Márcia diz, eu faço pilates, é suficiente? Eu estou falando de exercício físico demasiado. Intenso, ou seja, aquele sprint, o kickboxing, Crossfit, a corrida, o crossfit. A não ser que a pessoa faça pilates 5 horas. Quer dizer, aí também você vai ter um tempo muito grande, né? Na questão do tempo. Agora, quando o exercício físico é moderado, a recuperação é pró-inflamatória, ou seja, é a favor da inflamação. E aí, a cascata de moléculas e células é positiva para a imunidade. Por isso que eu falo, um dos pilares da imunidade é o exercício físico moderado, porque você vai ter uma recuperação. Por isso que muitos atletas morrem de Covid. Exatamente. A gente não vê aí, nossa, fulano era atleta, morreu, tá? Uma das razões é essa. E o que acontece? Muitos atletas usam anabolizantes, né? Muitos atletas tomam antialérgicos com adrenalina, com pseudoefedrina, né? Eu já vi isso acontecer. E aí, lembra que eu falei? Aumenta a adrenalina, contrai o baço, aumenta a adrenalina, altera a fabricação de células, altera o funcionamento, todo daquele eixo neuro, psico, imunoendócrino. Então, eu estou falando de algo super complexo, mas de uma linguagem muito prática, para a gente poder entender. Então, vamos falar numa frase. Olha, nós vamos resumir a live de hoje nessa frase, tá? Gravem essa informação. Exercício físico demais abaixa a imunidade. Exercício físico moderado aumenta a imunidade. Ponto. Simples assim. Agora, vocês lembram o que eu falei? O que adianta eu fazer exercício físico moderado se eu não estou presente no aqui, agora, ali, fazendo exercício? Eu estou lá fazendo exercício, mas minha cabeça está lá na dívida, está lá não sei aonde. Eu não vou aproveitar o exercício. Então, eu Flávio, né, eu faço exercício todos os dias. Agora não, que a academia fechou, mas eu faço em casa. Mas eu estou assim, estou malhando o meu bíceps. E aí eu sinto ele, né? Presença, aqui, agora. Eu não estou lá. E a respiração, não é? E a respiração consciente, não é? E a respiração Por exemplo, se sente algum desconforto,
A Toma respiração, também atenção. a respiração consciente, só abrindo parênteses aqui, é uma forma de você interromper o pensamento incessante. Porque quando você se Claro. concentra, né, a respiração não é algo que você faz, é algo que você tem. É É uma inato. graça, é uma É uma dádiva. graça, por isso é uma das minhas ferramentas que eu dou sempre, ou seja, a pessoa se colocar essa respiração, esse ato consciente, porque a apneia dura apenas alguns minutos para a maior parte das pessoas, é fundamental. Portanto, eu estou com aquela dor nas costas, estou com aquele aborrecimento, aquela tensão aqui, colocamos a atenção, a respiração consciente até libertar aquela sensação. E eu fico muito contente com o doutor. Por isso é que eu gosto muito de convidar para os programas o doutor, porque ele faz a ponte e explica muito bem. Olha, esse livro é muito bom, já agora eu Sou já fã, recomendei a muitas pessoas, sou fã, essa é minha Bíblia. Hoje se é perguntam, qual que é muito a bom. sua religião? É o pastor, é o Papa Eckhart Tolle, A tá? sua... Ele fala aqui, inclusive, uma coisa muito legal. Ele fala, por acaso você pensa para bater o seu coração? Não, Por acaso você pensa para o seu intestino fazer gases? Não. Então, olha que legal. Quando a gente fala dessas práticas, né, exercício, alimentação, sono, mas se você não gerencia o estresse, né, e aqui não é uma cobrança e nem uma acusação que eu estou fazendo. Olha que legal. A gente passa uma vida sendo cobrado pela consciência global, sendo julgado, e pior, autocobrado, autojulgado. Isso cansa, piora o estresse, piora a depressão. Mas é justamente a gente entrar no campo da consciência, que ele fala exatamente. tanto aqui, sabe? Consciência do ser. Não é a mente, não é o que você pensa. Você é muito maior do que você pensa. Nós somos a consciência. Eu recomendo esse livro, eu já li esse livro 10 vezes. Cada vez que eu E é leio, é mesmo, novo. toda a gente que está aqui que me conhece sabe que eu estou sempre a repetir isso, isso é fundamental. A partir do momento que começamos a trabalhar isso, então tudo o resto dessa informação flui completamente diferente. E, e Jesus é muito claro quando ele fala assim: amarás a Deus sobre todas as coisas. Deus é a consciência por trás de tudo. Amarás o próximo como a ti mesmo. A ti mesmo é a tua consciência, é a tua parceria com Deus, é a tua unificação, é a tua informação. Então, quando eu digo isso, eu estou falando de coisas naturais. Eu não estou falando de coisas sobrenaturais. A espiritualidade, você pode ser ateu e ter espiritualidade, ter consciência de si, né? Eu hoje, pessoalmente, não tenho nenhuma religião. Eu não consigo mais nenhuma igreja. Não consigo. Eu não consigo me encaixar. Eu respeito todas. E quando eu vou lá, eu aproveito o que eu quero. Os acordes das músicas, a leitura dentro do meu contexto. Isso é uma liberdade que eu tenho. Olha que legal, uma liberdade, né? Então, a nossa imunidade responde a essa liberdade. Porque o auto-julgamento, a autocobrança, manda informações ruins para o teu hipotálamo, para o teu sistema límbico, altera os teus hormônios, altera as tuas células imunológicas. Então, eu quero fazer essa ponte. Eu sei que a live é sobre exercício físico, mas eu já falei para que serve exercício físico, tá? Uhum. Mas eu quero estar puxando a brasa para a minha sardinha, como a gente fala aqui no Brasil. Eu Aqui quero também, dizer, a nossa sardinha. então, eu quero puxar a brasa para isso, para essa questão da informação na imunidade e da beleza que tem tudo nisso, né? A beleza no viver, né? Então, a gente é uma expressão da divindade e nós não precisamos ser encaixotados. Eu não preciso me encaixar em nenhuma caixa, porque eu sou. Eu sou. A Bíblia fala, eu sou. O eu sou de Moisés é o mesmo eu sou de Jesus e é o mesmo eu sou da consciência, que somos nós. Então, quando você faz um exercício físico, esteja consciente.
esteja presente e diga, eu sou este momento aqui agora. Aliás, é um exercício que eu gosto muito, aproveitando o nome do programa. Eu sou uma pessoa eu sou de família portuguesa de muito tempo, muitas gerações. E os portugueses, eles julgam muito. Sempre, este é melhor, este é pior, este é ruim, a gente cresce nesse ambiente. E desenvolver o não julgamento dentro de uma cultura ancestral é uma arte. Então, isso é para a vida toda, a gente vai estar em desenvolvimento. Isso que é legal, cada um do seu jeito. Então, não temos a obrigação, eu tenho que, eu posso. Quando eu digo eu posso, isso me traz empoderamento, isso me traz possibilidade. Então, se você pode fazer um exercício físico no seu quarto, você pode. Você está dando uma possibilidade à sua imunidade. Eu não gosto de nada. Gosto de dançar? Eu, por exemplo, eu detesto correr. Eu vejo essas pessoas que levantam 5 da manhã e vão correr, eu falo, nossa, Deus me livre, nunca tive vontade de fazer isso. Entendeu? Né? Agora, põe para mim lá uma música dançante, anos 70, uma disco music. Nossa, entro e vou para a pista. Eu adoro. Então, às vezes eu estou sozinho em casa, né? Eu boto lá uma música e faço isso. E você pode, né? Mas eu tenho paralisia, eu tenho as pernas quebradas. Você pode estimular os seus músculos de outro jeito. Infravermelho, argila, temperatura, cromoterapia, aromaterapia, até música, né? A gente sabe que os acordes das músicas têm uma influência muito, muito grande sobre as células, né? Então, olha que legal. Eu sempre vou repetir, qual que é o melhor tratamento para mim? Qual que é a melhor terapia para minha imunidade? Aquela que você pode fazer onde você está, nesse momento. E é muito interessante, deixa-me só dar aqui uma nota para fazer aqui. Aquilo que disse ao início, quando estávamos aqui a falar, quando falou da sacarina, que o cérebro já tinha aquele registro, isso acontece com todos os jogadores de basquetebol da NBA, quando têm lesões, muitas vezes não se conseguem mexer, mas mantêm o mesmo nível, exatamente porque, mesmo não conseguindo mexer o músculo, o cérebro deles faz o exercício a mexer o músculo e aquela reparação muscular vai acontecer. Portanto, o que acontece para o mal também acontece para o bem. Claro que nós não estamos aqui a dizer às pessoas para ficarem todas deitadas na cama ou no sofá, mas se respirarem convenientemente ou se mentalizarem, se visualizarem, se já tiverem um determinado tipo de treino, então sim, isso acontece, não é? Porque a pessoa até pode estar com alguma situação. Mas o que o doutor está a querer dizer é o equilíbrio, é o tal equilíbrio que se não faz nada, então é interessante começar a fazer alguma coisa que lhe dê muito prazer, que lhe dê imenso prazer. Sim, eu quero fazer um adendo aqui, uma observação que é muito legal. Eu sou amigo, sou parceiro e sou professor também dos cursos das dietas dos tipos sanguíneos aqui no Brasil. Eu trabalho junto com a Emília Pinheiro, nós temos aí projetos de fazer expansão desses cursos, não só para médicos, mas para leigos também. E os tipos sanguíneos, olha o que eu vou falar agora, eles se relacionam de forma diferente com o estresse. Então, por exemplo, os tipo O sanguíneos, eles funcionam na base da adrenalina, porque eles eram o homem das cavernas, caçador. Então, eu costumo brincar que quando o tipo sanguíneo precisa dormir, ele tem que assistir aquele filme Velozes e Furiosos, que aí ele descansa, porque tem adrenalina, né? Já um tipo A sanguíneo são extremamente calmos e metódicos. Então, para essas pessoas, yoga, não sei como vocês falam, funciona porque abaixa o estresse. O tipo B, que sou eu, é uma mistura. E o tipo AB também. Então, eu sempre recomendo atividade física respeitando o seu tipo sanguíneo. É outra dica que eu dou. Aliás, e quem quiser escutar sobre este tema, pode ir aos podcasts do Agora, porque a doutora Emília Pinheiro tem lá uma série e fala exatamente sobre isto.
sobre inclusivamente estão lá vários temas, como é que as mulheres funcionam de acordo com o tipo sanguíneo, o ciclo menstrual, e tem também lá isto, não só o que comer, mas também a atividade física é fundamental. Só para dar aqui uma dica. E isso é interessante porque você faz duas coisas, aliás, três. A primeira, gerencia o estresse pela atividade física. Então, você já começa a melhorar a tua imunidade porque você gerenciou o estresse. Fantástico. Segundo, o seu anabolismo, depois no descanso do exercício, a sua capacidade de construir tecidos vai ser muito maior. O seu aproveitamento dos suplementos, da própria dieta alinhada ao exercício físico adequado, né, vai também aumentar a sua imunidade através do rendimento metabólico. E terceiro, como você vai fazer um exercício físico aonde você não vai inflamar tanto, não vai exigir tanta capacidade anti-inflamatória do seu corpo, você vai poupar imunidade. Então, não é só fabricar imunidade. As pessoas vêm aqui e falam, eu quero aumentar a minha imunidade. Ok, mas gasta. Não adianta nada aumentar a imunidade e vai gastar. Né? Então, é interessante fechar a conta. Para de gastar. Então, eu sei que a live é sobre atividade física, eu não fugi do tema, mas assim, Não. as dicas de hoje, vamos lá, está quase acabando. Primeiro, exercício físico demais, né? Quando eu digo demais, é intensidade, duração, aptidão física, né? Tudo que for demais, abaixa a imunidade. Exercício físico moderado, respeitando as limitações de cada um, né? Melhora a imunidade. Se fizer exercício físico respeitando o tipo sanguíneo, gerencia o estresse, melhora a imunidade. Fazendo exercício físico e dieta do tipo sanguíneo, melhora o metabolismo, aumenta a imunidade. E se você para de inflamar, você poupa a imunidade, tá? Então, tudo isso é interessante juntar naquela palavra que eu falei no começo, informação. O que você escutou aqui hoje com a gente, no nosso programa, Exatamente. leve isso adiante. Porque a gente ter conhecimento e não passar adiante é omissão. A gente tem que estar alinhado com o todo. E quando você faz a diferença na vida do outro ou de muitas pessoas, isso é alinhamento. Isso traz prosperidade natural a você. Está alinhado. Fazer o bem sem ver a quem. Faça o bem. Passe esse programa adiante. Se você gostou, converse com a gente, né? Vou passar o meu Instagram aqui para quem quiser entrar em contato com a minha equipe de marketing. Posso? Pode, ele Tá? também está lá em cima nos comentários, está logo no em cima, no seu Tá. Instagram, está lá. Okay. DR Flávio Ferreira, imunologista. DR de doutor, DR Ferreira. Mas quem não tiver o Flávio Instagram, Ferreira. também pode ir ao Facebook, também está aí o contato do doutor, também que tô lá. acaba sempre por poder responder. Tá. Mas, se tiver mais alguma questão, por isso é que algumas pessoas chegaram mais tarde, eu vou pedir que voltem atrás, que é para depois perceber o que é que foi falado em termos de imunidade, que o doutor explicou muito bem. Quero lhe dar os parabéns, mas já sabe que nós estamos neste amor, agora vai fazer 3 anos. Nós já estamos nesta partilha e realmente eu gosto muito das suas partilhas porque têm aquilo que para mim faz sentido. Por isso é que isto se chama agora, porque nós podemos mudar a nossa vida agora. Eu tive que estudar muito bem como é que seria, porque como é que nós, com a informação que temos, passamos do conhecimento para a sabedoria e para a mestria. E é o tal alinhamento que estava a falar. E então o facto do doutor ser tão credível e responsável e ao mesmo tempo tão pragmático faz com que eu o convido várias vezes e quero agradecer este investimento que faz no nosso programa. O evangelho, o que é? A boa nova. Né? Ide pelo mundo, levai a boa nova a toda criatura. Não é só aos humanos, a toda criatura. Faz a diferença na vida de alguém. Nós temos 20 segundos. Eu queria agradecer, Ana, gratidão. Para mim é um prazer. Eu vim aqui com o maior carinho do mundo, o maior entusiasmo. Eu estou em casa. Eu sei, gratidão, já sabem, sigam o Dr. Flávio no Instagram. Os 2 endereços dele estão logo no cimo dos comentários. Podem enviar questões, ele virá sempre, ele é muito disponível, mesmo tendo uma agenda muito preenchida, é muito generoso, já veio a podcast, já fez um ciclo, já falou sobre um conjunto de coisas.
É neste sentido que eu peço que vocês escolham informação de qualidade e percebam que é preciso encontrar pessoas de apoio. Por isso é que este ciclo de networking do agora, e quando o Dr. Flávio fala da doutora Emília, ou seja, eu trago sempre pessoas que estão comigo, no sentido de têm a mesma linha, têm a mesma noção, têm a mesma empatia, têm a mesma responsabilidade. Doutor, mostre mais uma vez só o seu livro, para quem está em Portugal pode adquirir, que é Na Dimensões Europa, para Manhattan. toda, edições Mahatma, Humano Imune. Na Europa toda, e podem procurar também nos sites online. Um beijinho para a Helena Mineiro. Quero agradecer a todas as pessoas que estiveram aqui, à Teresa, à Márcia, à doutora Ana Milhomens, que também é médica, que esteve aqui, à Idalina e ao Luís, que estão a partilhar esta live também pelos Estados Unidos e pelo Canadá, a todas as pessoas que nos vão ver a seguir, porque eu sei que muita gente me enviou mensagem dizendo que queria ver a seguir, e como o doutor disse, nós investimos, tal e qual como ele está a criar esta plataforma online, nós investimos este tempo, quer o Agora, a plataforma podcast, quer também as lives, quer o programa de rádio, nós investimos o tempo porque acreditamos que podemos trazer esta informação e mesmo já quem sabe, às vezes não faz. E um dia repete, um dia muda, e o dia já não é aquele registro negativo, é uma nova consciência e está completamente alinhado. Ou seja, aquilo que o doutor disse, eu sou esta consciência divina e esta presença divina aqui, e estou completamente alinhado, porque a prosperidade, a saúde plena existe nesta consciência coletiva. E, portanto, gratidão, doutor, gratidão, porque assim fazemos este casamento perfeito. Sabe que é este casamento online. Gratidão, um abraço muito grande para o Brasil, espero que tudo comece a recuperar da melhor maneira. Gratidão àqueles que nos estão a ouvir aqui. E um beijinho para a sua família muito grande, um beijinho para todos aqueles que estão aqui connosco. Gratidão e até sempre. Quanto a nós, até amanhã, teremos aqui mais um espaço e fixem, Dr. Flávio Raimundo Ferreira. Mesmo que se percam nos comentários que estão no início, podem seguir e devem segui-lo. Ele é das pessoas mais ativas que eu conheço, dos médicos mais ativos, e também tem consultas online. Um beijinho muito grande, doutor. Gratidão, um abraço a todos. Amém. Abraço. Gratidão.